gostaria que você abrisse a vossa Bíblia, por gentileza, dentro do texto que nós lemos, um texto muito importante. Como estamos todas as terças-feiras aqui, certo? A gente sabe que os irmãos já sabem a forma de nós ministrarmos e nós não podemos, eu gosto sempre, como a gente fez história, eu gosto sempre de mostrar um pouco a história, certo? O fato histórico do texto, lembrando que essa parte do Antigo Testamento é direcionado a Israel, embora que o Novo Testamento ele dá o cumprimento exatamente do Velho. Então é uma sequência, porque tudo nos mostra, ele direciona tudo a Cristo, do Gênesis a Cristo, e quando vai para o Novo Testamento, do Apocalipse se volta também para Cristo. Enfim, observamos que Cristo é o centro exatamente das Sagradas Escrituras. Verdade é, amados, que hoje eu, resolvendo algumas coisas aqui na central, fazendo atendimento aos irmãos que vêm das congregações, enfim, e também na parte externa também, porque damos sempre atenção também à família, enfim, mas sempre focado, sempre preocupado com o trabalho à noite. E quando nós ainda não trouxemos um estudo sequenciado, nós estamos sempre buscando exatamente cada vez mais para que Deus ele nos ajude a transmitir uma palavra para a amada igreja. E orando ao Senhor Deus, hoje tivemos o aniversário do ciclo de oração, ali em Jardim Eldorado 2, um ciclo de oração animado, onde trouxemos ali também uma palavra para os amados irmãos ali, e foi uma bênção. Focado também nesse mesmo texto, eu pensei em falar para os irmãos nessa noite que o Espírito Santo é o agente da santificação, certo? Pensei em falar também, falar sobre um dos milagres do Senhor Jesus Cristo. Enfim, vem exatamente vários assuntos na mente, mas sempre focando em oração, pedindo a Deus uma palavra, e Deus nos direciona exatamente a falarmos aqui esse ponto tão importante no livro de Neemias, certo? Sabemos em que Neemias ele foi um copeiro do rei, e Neemias trabalhava no palácio, servindo ao rei Xerxes, ou Artaxerxes. Observamos em que Neemias era um dos homens de confiança deste monarca, desse rei muito poderoso, rei de várias províncias, enfim, um rei que tinha o domínio exatamente sobre várias nações, sobre sobre várias cidades. E a Bíblia Sagrada nos fala que Neemias, ele tomou informação, chegou aos ouvidos de Neemias, como estava a cidade de Jerusalém. Presta bem atenção nesse contexto histórico, como estava a cidade de Jerusalém. Você vai ver nos capítulo 1, você vai ver que Neemias recebe uma informação. E a informação era o seguinte, que em Jerusalém os muros estavam em ruína. As portas de Jerusalém, que eram 12 portas, estavam queimadas a fogo, certo? Então Neemias, quando soube do estado, não somente essa estrutura que dava proteção a Jerusalém, mas Neemias ele foi sabedor dos exploradores. Neemias ele foi sabedor dos usurpadores. Neemias, ele foi sabedor dos homens de outras nações, de outros reinos, que
dominava, que subjugava exatamente o povo de Jerusalém. Enfim, Neemias ele foi sabedor, não somente que a cidade estava desprotegida, mas Neemias ele foi sabedor daqueles que exploravam, daquele que humilhava exatamente o seu povo. Quando Neemias ele tomou ciência da situação de Jerusalém, Neemias se entristeceu, Neemias ficou triste. Ora, escuta só, precisamos entender, e eu gostaria que você focasse bem nisto aqui. Precisamos entender, amados, que tudo que nós plantamos, nós colhemos. E nós, escuta só, não é Deus que vai escolher. Somos nós que vamos escolher através das nossas decisões, através dos nossos objetivos, das nossas intenções, certo? Somos nós que vamos escolher como queremos ser lembrados diante do povo. Ah, mas o povo é muita gente. Mas diante da nossa família ou dos nossos familiares, nossos familiares podem ter gente que eu ainda não conheço, mas diante também dos nossos filhos, o filho olhando para mim, como é que ele vai ver o pai dele, certo? Como é que ele vai enxergar o pai? Será que ele vai enxergar o pai como um homem visionário? Será que ele, quando eu falo pai, é pai e mãe? Será que ele vai enxergar o pai como um homem de grande visões? Será que ele vai enxergar o pai como um homem que não sabe se relacionar com as pessoas? Será que ele vai enxergar o seu pai ou os seus pais como um homem exatamente que não tem nenhuma perspectiva de vida? Como é que você vai querer que o seu filho exatamente olhe para você no amanhã? Meu pai foi um fracassado. Você vai querer isso? Que seu pai seja um fracassado? Eu fui entrevistado pela irmã Bruna Falcão, falando sobre o programa Intimidade, e quando falou quem é que me inspira, eu me inspiro em quem? Eu não fui buscar nenhum influência da rede social, não, senhor. Eu não fui citar exatamente pregadores distantes que eu não conheço a sua vida particular, porque no púlpito todo mundo é bom, na rede social todo mundo prega bem, porque naquela pregação que não saiu bem, aqueles que trabalham na mídia, eles não colocam aquela pregação, certo? Então, na rede social, você vai ver sempre bons pregadores, na rede social, você vai ver sempre bons cantores, não é isso? Mas e o dia a dia, e o cotidiano, quem ele é? Será que ele está exatamente usando essa patente de pastor, ou de ministro, ou de obreiro da casa de Deus, mas ele é um alcoólatra, ou ele é um bebarrão, ou ele é um prostituto, certo? É o que mais nós estamos vendo aí afora. Enfim, nós precisamos entender, amados, e nos preocupar como é que os nossos filhos vai nos enxergar, certo? E os nossos filhos, será que os nossos filhos vai lhe enxergar como um homem arengueiro, como um homem fofoqueiro? Ora, uma mulher fofoqueira é feia, imagina um homem fofoqueiro, né? Então, nós observamos tudo isso, precisamos entender, para quê? Para que possamos construir o nosso amanhã. O nosso amanhã vai depender do hoje, vai depender do agora, vai depender do que eu estou plantando, vai depender do que eu estou exatamente cultivando. E nós podemos observar, amados, em que este homem, este copeiro, esse homem que servia ao rei Artaxerxes, ele estava muito bem obrigado, ele estava no palácio real, ele era um homem de grande influência, de grande confiança do rei Artaxerxes. Mas quando ele é sabedor da situação da sua cidade, dos seus compatriotas, dos seus amigos,
aqueles em que tinham o mesmo sangue dele, ele se entristece. Neemias poderia dizer, o problema de Jerusalém não é o meu problema, mas Neemias, ele parou, ele se entristeceu, e ele foi servir o vinho ao rei triste, e o rei percebeu a tristeza no semblante de Neemias. Presta bem atenção. E a Bíblia Sagrada nos diz que o rei soube exatamente discernir o tipo daquela tristeza. O tipo daquela tristeza não foi uma tristeza por envenenamento, certo? O tipo daquela tristeza não foi uma tristeza porque ele estava ali, ele estava ali fora da sua cidade. Mas o rei Artaxerxes, ele diz: eu vejo, Neemias, que tu estás triste, e essa tristeza vem da tua alma, não é de enfermidade que você tem, não é de envenenamento. E Neemias, ele fala o assunto, e o rei pergunta o que era que ele queria. Ele disse: olha, eu vou orar ao Senhor. Pediu tempo ao rei. Escuta só, meu prezado irmão, minha prezada irmã, e olha aqui pro nó da minha gravata, por gentileza. Teve um irmão que disse: por que o senhor pede para olhar pro nó da gravata, pastor? Porque, escuta só, alguém pode dizer assim: olha para mim. Talvez alguém diz assim: pastor, esse pastor aí não tem nada que agrade. Talvez seja um homem de aparência não muito agradável. Mas a gravata, quando ela é bem bonita, quando ela é bem feita, o nó, então dá para olhar para o nó da gravata. Se não dá para olhar para o rosto do pastor, mas olha aqui para o nó da minha gravata, por gentileza. Amém, amados? Glória a Deus. Embora que eu cheguei no ciclo de oração, viu, evangelista Arthur? Cheguei no ciclo de oração, a irmã ficou assim admirada, depois disse: pastor, o senhor está bem? Eu disse: estou bem, minha irmã. Aí depois: o senhor está bem mesmo? Eu disse: estou bem, meu irmão. Porque o senhor está mais magro? Eu disse: é fechar a boca. Certo? Fechar a boca e pronto. Certo? A outra eu fui entrando, daqui a pouco lá veio a irmã, se levantou da oração e disse: eu estou orando pela sua saúde. Viu, pastor? Amém, meu santo. Jesus é bom, muito obrigado. Oração nunca é demais. Escuta só, a Bíblia Sagrada nos diz que está lá o rei Artaxerxes, Neemias triste, mas o rei Artaxerxes, ele deu a oportunidade a Neemias, e Neemias fazer exatamente o pedido, certo? Tem muita gente que vai atrás de algumas vantagens, e nas suas vantagens ele erra no pedido. Mas quando nós oramos, quando nós conversamos com Deus, quando nós pedimos a orientação a Deus, porque precisamos entender esta verdade, amado. Escuta só, precisamos entender esta verdade. Se um cristão que diz que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, um cristão que ora o Pai Nosso dominical e não está submisso à autoridade de Deus, à vontade de Deus, precisa conhecer realmente a Deus e o Deus a que ele está servindo. Aleluia! Se o cristão não reconhece isso, ele não reconhece a posição de servo. Escuta só, e o servo nos diz, nos mostra que é o servo que ele tem não lhe pertence, mas pertence ao seu Senhor. Aleluia! Se o servo reconhece que tudo que ele tem, a sua vida, a sua veste, o seu calçado, a sua família, os seus filhos, o seu comércio, aleluia, exatamente, o seu trabalho, se ele não reconhece que tudo isso pertence ao Senhor, ele não é servo, aleluia, mas aquele que reconhece, está debaixo do senhorio de Deus, ele constantemente está dizendo: tudo que eu tenho pertence ao Senhor, a minha vida, o meu espírito, a minha alma, tudo pertence ao meu Senhor, aleluia. E quando reconhecemos o senhorio de Deus, Deus ele abençoa, Deus ele faz crescer, Deus ele faz prosperar, Deus ele apresenta-nos aos grandes, aos príncipes da cidade. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Eu quero falar mais devagar, mas a gente se empolga e por aí vai. Vamos lá. Observamos que o copeiro Neemias, ele vai o quê? Ele vai o quê? Orar e jejuar.
Aleluia. Depois ele se levanta e vai ao rei e pede autorização, cartas, para que ele fosse, Samuel, exatamente lá na sua cidade. Ele falou: como eu não ficaria triste se a cidade dos sepulcros de meus pais está em ruína, os muros e as portas queimadas a fogo. Escuta só, meu prezado irmão, a situação que se encontra a cidade de Goiânia, tanto assassinato, tantos jovens jogados nas drogas, tantos jovens sendo assassinados e adolescentes, se nós não nos comovermos com isso, nós não temos Cristo em nossa vida. Você pode dizer ao seu irmão: a nossa cidade é de interesse seu também. Eu estou muito bem, obrigado. Quer se vire? Se vire não. Os nossos irmãos goianenses que não conhecem Jesus, precisa conhecer através de mim. Você pode chamar o seu irmão à responsabilidade? Diga a ele: os nossos irmãos goianenses precisa conhecer Jesus através de você. Faz assim no peito dele, através de você. Aleluia. Aquela situação incomodou Neemias. Cidade sendo saqueada. Pessoas explorando o povo de Israel, de Jerusalém. E a cidade sem proteção. Recebe cartas. Querem exército? Não. Vou aqui com o meu pajé de ar. Vamos embora. Recebe carta e vai passando, chega a Jerusalém. A Bíblia Sagrada nos diz: escuta só. O líder fica dando murro no ar, amados. Ele sabe o que faz. Ele começa a andar pela cidade, monta a cavalo, chama o seu moço. A Bíblia Sagrada diz: e não sabia de nada. Neemias não fez ele saber de nada. Era um segredo de Neemias. Ele falou só com o rei Artaxerxes o que ia fazer na cidade de Jerusalém. A Bíblia Sagrada nos diz que a cidade estava num caos tão grande que tinha rua que os cavalos não podiam passar. E ele volta e começa a reunir o povo e fala a sua verdadeira intenção. O verdadeiro objetivo dele está ali na cidade de Jerusalém. E que tinha autorização. Eu vim para reedificar os muros, para dar proteção ao meu povo, aos meus irmãos. Observamos, amados, e precisamos ficar atento na proteção que precisamos dar à nossa família, aos nossos filhos, ao nosso emprego, que foi Deus que abriu a porta, a nossa empresa, que foi Deus quem lhe deu. Você que é o empresário, comerciante, precisa se ter cuidado, porque Deus quer que sejamos bons mordomos. Precisamos proteger o nosso ministério, a nossa igreja, os nossos irmãos. Ei,
as nossas crianças. Muro fala de proteção. Aqui não se está tratando de separação, está se tratando de proteção. E precisamos discernir isso. Eu preciso proteger como marido, eu preciso proteger a minha esposa. A esposa precisa proteger o seu marido. Os pais precisam proteger os seus filhos. O obreiro, dirigente da congregação, precisa proteger a congregação. Como é que eu posso, pastor, trazer essa proteção? Primeiro, conhecendo os inimigos. Vou repetir. E nós falamos no estudo passado, falando que nós, pessoas que se constituem inimigo, e o maior inimigo é o adversário da nossa alma. Precisamos conhecer ele. Porque ele trabalha sutilmente em uma conversa mal contada, em uma conversa mal interpretada, no filho que é indisciplinado, na esposa que é alvoroçada, e no marido que não se comporta como marido e quer ser galã. Proteger os filhos das má influências, das má informações. Proteger os filhos dos falsos amigos. Proteger os filhos dos amigos sagazes. Proteger os filhos exatamente da podridão da rede social. Proteger os filhos de certos jogos online que vêm para destruir e fazer desafios contra a sua própria vida. Precisamos proteger os nossos filhos. Eu preciso proteger a minha esposa de uma mulher que foi frustrada no relacionamento e colocou na cabeça que o problema foi só o homem e leva outros a abraçar o movimento feminista. E isso está levando muitas mulheres a abandonar exatamente o seu lar. Porque aquela amiga que teve o seu casamento frustrado, que não conseguiu edificar a sua família, agora incentiva outras a fazer a mesma coisa. Você, mulher, precisa proteger o seu marido. Porque estamos vivendo em situações em que as mulheres estão dizendo, como disse o profeta Isaías, chegará tempo em que as mulheres dirão, vem, tira o nosso opróbrio, e não queremos compromisso com vocês, queremos somente, exatamente, uma amizade colorida. Precisa se defender o teu emprego, exatamente das influências, exatamente que tem lá dentro, para não prestar um bom serviço ao seu patrão, concernente à tua hora de trabalho que você exatamente está vendendo. A Bíblia Sagrada nos diz que Neemias, ele vai para Jerusalém, começa a falar que veio para reedificar o muro. E reedificar o muro só entra na cidade pela porta.
você vai ver, tem muita gente aí, quem quiser falar mal de mim, fale, mas escuta só, você vai ver aí o presidente dos Estados Unidos pegando os clandestinos e dizendo, volte para o seu país que você aqui está ilegal, volta para o teu país. Procure entrar aqui de forma legal. Aí começa um movimento, isso aí é um absurdo. Você deixa alguém entrar na tua casa sem sua permissão? O Brasil agora bloqueou um americano de entrar. É decisão do Brasil, do presidente da República. Entra na nossa casa, ele é o primeiro mandatário, quem ele quer. E se está clandestino, ou legaliza, ou deporta. Torno a perguntar, você deixa alguém entrar na sua casa sem sua permissão? Não. A Bíblia Sagrada nos diz que Neemias, ele fala o seu verdadeiro propósito de estar ali em Jerusalém. E ele reúne os seus irmãos eu digo, o povo de Jerusalém. E ele incentiva exatamente o povo de Jerusalém. E ele consegue materiais para a reedificação do muro. Agora escute o que eu vou lhe dizer. Em tudo que você trabalha para trazer proteção, para trazer segurança, para trazer exatamente um bloqueio daqueles que vêm para atrapalhar. Aí começa a surgir agora os opositores. Os opositores são aqueles que têm livre acesso sem entrar pela porta, e ainda que entrasse pela porta, não havia exatamente uma fiscalização. Quando Neemias reúne e começa a edificar os muros, a Bíblia Sagrada nos diz e faz referência aqui a 3 homens. Depois Neemias faz referência de mais um homem. Depois ele faz a referência de mais uma profetisa. Depois ele faz a referência de vários profetas que se levantaram contra o trabalho. Eu estou falando a palavra. Posso continuar? Vai entrar farinha na panela. Posso continuar para botar farinha? Vou continuar colocando farinha. Farinha tira o veneno. Agora o caldo engrossa. Olha, e fortalece. Se começar a suar, depois da reunião aqui, as irmãs vão lá para trás, toma uma sopa, daqui a pouco as irmãs vêm suada. Ô, meu irmão, o que é que a sopa? Foi a sopa, pastor, a sopa está forte. Se pegar Ricardo, meu Deus. Aí é que Ricardo soa mesmo. Não cai não, porque a irmã Genilda tem cuidado bem. Vamos voltar aqui. A Bíblia Sagrada nos diz, escuta só. Ele faz referência primeiro de Sanbalat. Depois ele faz referência de Tobias. Depois ele faz referência de Gesem. Observe que esses 3 aqui, ele começa a criar o tumulto. Espalha falsas informações.
espalha, vem com palavras para desanimar o povo. Vem com palavras para desanimar o próprio Neemias. Porque inimigo é inimigo. Mas pastor, eu não fiz mal a ninguém, mas fulano é contra mim. É porque você está sendo abençoado por Deus. E tem gente, amado, que não consegue se alegrar com a bênção do irmão. Jesus batizou o irmão fulano com o Espírito Santo. Será mesmo? Está ouvindo direito aí? Será mesmo? É porque ele não foi. Aí tem inveja de quem é. Vai buscar, rapaz. Vai santificar a vida. Vai bater constantemente na porta. E Jesus vai te revestir com poder. O irmão estava a pé, comprou a bicicleta. Ih, rapaz. O que é que ele está fazendo? Aí daqui a pouco o irmão da bicicleta comprou uma motozinha. Diga, rapaz, tem coisa estranha aí. Te preocupa não, rapaz. O Deus que abençoou o teu irmão, ele quer te abençoar também. Você pode dizer ao teu irmão, Deus, ele quer te abençoar. Não tenha medo não, porque é a Bíblia Sagrada quem diz, amado. E Deus tem prazer em abençoar. Diz ao teu irmão, Deus quer te abençoar. A Bíblia Sagrada nos diz que esses três, outra coisa, irmão, não estamos aqui tratando de inimigos fracos, não. Estamos tratando de pessoas que eram cabeça pensante. Esses três inimigos aqui eram homens poderosos. Sambalat, líder em Samaria, oficial daquele povo. Ele era um governador. Olha, Tobias, oficial amonita. Outros escritores, esqueci agora o nome, diz que Tobias também era mestre em construção civil. Gesem era um grande líder, chefe árabe, proeminente, retratado, um rei de Quedar. E tinha muita influência com os oficiais da corte de Artaxerxes. Então não estamos aqui falando de pessoas fracas, não. Quem se levantou contra Neemias foi 3 homens poderosíssimos. Mas eles sabiam que iriam ser bloqueados quando o muro fosse reedificado. Ele sabia que para entrar em Jerusalém com o muro reedificado, ele não poderia entrar clandestino. Ele tinha de entrar pela porta. Aleluia. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos diz, ei, completou o horário. Mas terça-feira a gente continua. A Bíblia Sagrada nos diz que chegaram a dizer
Neemias não sabe nada de construção, não. Uma raposa, quando passar, vai derrubar o muro. Você pode dizer ao seu irmão: faça o trabalho do Senhor Jesus. Porque Tobias, Sambalate e Gesem não faz parte conosco, não tem parte neste negócio. Aleluia. Aleluia. Deus conta com você. Deus conta. Olha aqui para o nó da minha gravata. Deus conta com você. Deus conta com você. Deus conta com você. Pastor Abimael, eu já estou, Pastor Abimael, com os meus 60, 70 anos. O que é que você pode fazer? Pode orar? Ore. Pode entregar uma literatura? Entregue. Pode orar pelos missionários? Ore. Pode orar pelo teu pastor? Ore. E quando chegar no céu, você vai ver que tem galardão pelo teu trabalho, porque todos aqui são humanos. Não foque a tua visão em mensagens contrárias. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ele falando sobre a provação, ele diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? O grande problema é que muitas vezes focamos em quem é contra. Quem é contra dá uma palavra ao teu favor. Quem é contra só vai dizer que não vai dar certo. Quem é contra só vai dizer isso vai dar errado. Quem é contra só vai dizer isso vai para frente. Quem é contra só vai dizer o outro é mais forte do que você. O outro tem mais capacidade do que você. O outro tem mais habilidade do que você. Olha aqui por nó da minha gravata, irmãos, por gentileza. Eu sei, evangelista Wellington, que no nosso ministério tem gente mais habilidoso do que eu. Tem gente com maior sabedoria do que eu. Tem gente que conhece a palavra mais do que eu. Mas Deus não escolheu eles. Deus escolheu a mim. Você pode, olha para o teu irmão e diz assim, tu pode saber até mais do que eu. Mas no trabalho que eu faço, Deus escolheu foi a mim. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Desenvolva, faça o trabalho. E quem é contra, deixe de lado. Eu escuto. Desculpa, com se vê. Mas eu não engulo tudo. Tem gente que vem e dá um conselho, parece que presta, mas não presta. Teve um que começou tanto foi que para fazer, aí chegou para mim, e quando eu comecei, eu disse, rapaz, o senhor tem mais a me dar. Você sabe mais o que é.
Agora eu não vou fazer o que você quer, não. Eu não vou fazer o que você quer, não. Porque o que você quer não é o que Deus quer. Deus quer isso aqui que eu estou fazendo, é por aqui, olha. Permita-me, por gentileza, gosto de teologia. Afinal de contas, a teologia tá na boca, tá na mente, tá no trabalho de todos em que conhece a Escritura, porque você faz uma boa hermenêutica, uma boa interpretação do texto. E você pega uma irmã e começa a dar oportunidade. E tem irmãs, se os obreiros tiverem cuidado, pega melhor do que certos outros. É porque a gente não tem pastora, nem tem diaconisa, mas tem cooperadora. E dá oportunidade das irmãs para pregar. Tem dirigente. Amém? 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 Habilidosa. Isso é bom. Agora escute só. Vou fechar minha Bíblia. Na próxima semana eu continuo. Pega um caixa de som e dá um teólogo e manda ele fazer culto relâmpago para ver se ele vai. Um certo dia chegaram para o saudoso pastor Zé Flor e disseram assim: só consagre, pastor, pessoas agora que fez no mínimo curso básico em teologia. Aí eu disse: aí, Abimael. Aí eu disse a ele assim: o que é que o senhor vai fazer com o presbítero Manuel Dias? Que em vez de falar Espírito de Deus, faz Espírito. Em vez de falar bezerro, faz birrezo. Você vai fazer o que com ele? Que é onde o Senhor coloca, o Espírito Santo de Deus, por intermédio dele, enche a casa. Sou como pregador, como pregador, como pregador. E eu não gosto, irmão, desses adjetivos que arrumam para pregador. Fulano do Pentecostes, fulano do Reteté, fulano Praça de Fogo. Qual o sobrenome dele? Chame pelo sobrenome dele, porque isso aí tem dado muita vaidade e obreiros, pregadores, pensando que é o que não são. Você não é nada. E se você não for servo, não serve para servir. Fulano de Pentecostes. Se todo Pentecostes está discreto, foi confusão que só que arrumaram. No tempo de enviar título e dizer: em ordem lá e consagre pessoas leais, idôneas, maduro, leal ao ministério, leal à palavra. Seleciona que você, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas desperta o dom que há em ti. Abaixou, pastor, o senhor é contra os teólogos? Não. Fiz curso para teologia, médico, bacharel em teologia, mas isso não envadece. Quando a pessoa faz qualquer coisa, aí bota logo um André. Você não é nada.
quem faz tudo aqui é Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus dizendo lá no livro de Josué, e morreu Moisés, servo. Você vai ver na teologia dizendo grande legislador, e Deus dizendo servo. Você vai ver dizendo o homem que o que ele escreveu, amado, serve para a carta magna aí do país. Mas você vai ver o próprio Deus dizendo: o meu servo Moisés está morto. Até depois de morto, ele diz: o meu servo. Abacá, manai, achorimiara, abacanta, manara, abacai. Servo, servo é para servir, servo é para servir, servo é para servir. E quem não serve, não serve para esta obra. Passou 10 minutinhos, mas está tão bom, irmão. Eu estou sentindo falar mais, mas não vou falar mais não. Amém? Mas guarde a palavra. Guarde a palavra. Guarde a palavra. Guarde a palavra. Tem gente que tem dificuldade em obedecer. Mas vive como Tobias e Sambalate. Querendo, procurando desestimular quem está fazendo a obra do Senhor Jesus. No final, Neemias faz uma oração e diz: Senhor, lembra, não te esqueças das obras de Sambalate e Gesem, e que eles não participam dele dessa história. Está, mas está como opositores da obra do Senhor. E esses nomes ficaram marcados. Quando se fala de Tobias, fulano é um Tobias, está dizendo, aquele ali se levanta contra a obra. Fulano é o Sambalate, já está dizendo, opositor. É um Gesem. Cuidado. Mas guarde-nos, Deus, que possamos continuar sendo servo e útil nesta grande obra. Amantíssimo Deus, obrigado pela tua palavra revelada. E fortalece as nossas mãos, em o nome de Jesus. Nos ajude, nos capacite, Senhor. Quantas vezes eu tenho dito a Ti que eu não sei, mas Tu tem me ensinado. E por eu não saber, e tendo Tu como meu mestre, Tu tem me conservado já 15 anos diante desse grande ministério. Obrigado, Senhor. Merecedor não sou, digno também não, mas a Tua graça me basta, Senhor, a Tua graça me basta, em o nome de Jesus. E todos dizem: a Tua palavra, a Tua palavra.